Eu colocaria como desafio a você, como professor da escola sabatina, saber mais do que o aluno mais estudioso da tua classe. Você vai dizer, pastor, a semana passada o senhor mencionou que o professor deve procurar observar a cada dia da semana qual o tema central, olhar o título da lição e também o verso principal que mais se refere àquele título e então argumentar em cima deste verso, deste tema, centrado nele, não é? Com informações bíblicas, históricas e assim por diante. Muito bem. Hoje o pastor quer mencionar para você um outro aspecto nessa questão do ensino, que você deve ter em mente quais os assuntos que você vai tratar especificamente e onde você quer chegar com o estudo da lição da escola sabatina. Então você pode fazer uma estrutura, né, do tema que você vai tratar e abordá-los. Você fala, pastor, mas eu tenho 30, 40 minutos no máximo para estudar a lição da escola sabatina com a minha classe. Então essa é a questão. Pastor, eu tenho 5 minutos para estudar o tema de cada dia da lição. Tudo bem, o tempo realmente não é um tempo elevado, a lição aborda muitos assuntos, muitos detalhes. Então, com base nisso, você precisa selecionar os itens principais da lição, colocar em sua mente que você tem que alcançar aquele objetivo de explicar aqueles itens principais e, ao final, então, fazer algum apelo para a sua classe. Se você terminar o estudo da lição sem abordar os temas que estão na lição, ou principalmente algo mais especial, um assunto mais importante que você encontre na lição, e se você não cumprir com esses requisitos, pode ser que ao final do estudo você vá para casa frustrado, porque você estudou a lição, você quis apresentar, mas o tempo passou, você não conseguiu ser específico, você não conseguiu detalhar, explicar bem o ponto principal da lição, ou algum aspecto que lhe chamou a atenção, ainda que dentro do assunto. Não é tão simples ser um professor da escola sabatina, né? Mas Deus vai abençoar que tudo vai dar certo e cada dia vamos aprendendo um pouco mais. Sejam bem-vindos, alunos e professores da lição da escola sabatina, para o tema desta semana, para quem o fim tem chegado. O verso para memorizar, primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versos 11 e 12. Essas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo e foram escritas como advertência a nós, para quem o fim dos tempos tem chegado. Por isso, aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Então, o texto está na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versos 11 e 12. A partir desta semana, o autor da lição escolheu vários autores, várias experiências da Bíblia para relacionar com as profecias dos tempos finais, né? E também, então, para trazer mais subsídios para que nós possamos entender principalmente as profecias escatológicas, né? E nesta semana, o autor, então, busca estudar a realidade do que aconteceu em Sodoma e Gomorra e a realidade que aconteceu no dilúvio. Então, vamos estudar um pouquinho sobre o dilúvio e que relação profética teve este evento da destruição da terra por meio da água, né, dos seres humanos e dos animais. Vamos relembrar também um pouquinho do que a Bíblia fala sobre a história da destruição de Sodoma e Gomorra e que relação é feita também com as profecias escatológicas. Certamente, tanto a história de Noé quanto a história de Sodoma e Gomorra foram mencionadas no Novo Testamento e relacionadas à volta de Jesus, e relacionadas também ao juízo final. Veja, em relação à volta de Jesus, Apocalipse 6, versos 12 a 17, nós estamos tratando aqui a lição de domingo, né? Há um texto principal que diz assim: e diziam aos montes e aos rochedos, caí sobre nós e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Então, o que a Bíblia está registrando aqui em Apocalipse 6? Ela está mencionando a volta de Jesus, a atitude das pessoas más, de que elas vão pedir para que os montes e os rochedos caiam sobre elas, elas preferem morrer soterradas, esmagadas, do que verem o rosto de Jesus, né? Aquele que está sentado sobre o trono, que é mencionado como Cordeiro. Veja, aqui é uma demonstração de que essas pessoas conhecem o Evangelho, porque a relação aqui, Cordeiro com Jesus, entende? Nós já estudamos esse assunto.
E Jesus falou que o evangelho seria pregado em testemunho a todas as nações, então virá o fim. Então, não haverá como Jesus voltar sem que todas as pessoas conheçam a respeito da sua volta. Quando Jesus voltar, a reação das pessoas más que estiverem vivas será, olha, que os montes caiam sobre nós. Não podemos resistir à glória de Deus. Uma atitude diferente daquilo que a Bíblia menciona no Antigo Testamento a respeito dos justos quando verem Jesus voltar. Esse é o nosso Deus em quem nós aguardávamos, nele nós vamos nos alegrar, não é? Atitudes contrastantes por causa de vidas também, eticamente falando, moralmente falando, também contrastantes. Os que aceitaram a Jesus e os que o rejeitaram, a atitude é diferente quando ele voltar. E esta relação é feita com a experiência de Noé, a experiência do dilúvio. Jesus traz esta informação. Quando ele também fala do evangelho ser pregado em testemunho das nações, ele fala dos sinais da sua vinda. São Mateus capítulo 24. Dos versos 36 a 44, há uma analogia entre o que acontecia com as pessoas antes do dilúvio, o comportamento delas, e o que acontecerá com as pessoas antes da volta de Jesus. Muito parecido. Então Jesus fala, olha, assim como antes do dilúvio as pessoas comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até que veio o dilúvio e os levou a todos, né? Então Jesus fala, vigiai e orai, porque vocês não sabem a hora que virá o Senhor. Então, se você vai estudar a experiência dos antediluvianos, você vai ver que, por exemplo, na segunda carta de Pedro, capítulo 3, versos 3 e 4, Pedro faz uma relação. Olha, virá o fim, né? Mas, assim como a terra foi tirada das águas e no meio das águas subsiste, e foi pelas águas que a terra foi destruída, assim também as pessoas vão zombar no tempo do fim, da volta de Jesus. Assim como os antediluvianos diziam assim, olha, desde que nós acordamos, levantamos, estava tudo igual, não muda nada. Então, os escarnecedores no tempo de fim diziam assim, olha, o dia amanhece e anoitece, as coisas continuam do mesmo jeito. Assim como as pessoas no tempo de dilúvio casavam, davam-se em casamento, comiam, bebiam. Quer dizer, não é pecado casar-se, comer, beber. A questão é que eles praticavam isso sem nenhuma relação com a ética, com a moral, né, com aquilo que era o plano de Deus para a vida deles. Então, no final dos tempos, as pessoas vão zombar da profecia da volta de Jesus, assim como as pessoas zombaram de Noé quando ele anunciou que o mundo seria destruído pelas águas do dilúvio, tá certo? Então, uma relação. É Jesus que faz essa relação. Então, isso precisa ficar bem claro na nossa mente, de que não é algo aleatório. O Senhor Jesus assume que, assim como as pessoas agiram de maneira imoral e de uma maneira irresponsável, sem o temor de Deus, e até que veio o dilúvio e destruiu a todos, assim também, pouco antes da sua volta, seria a atitude de escárnio. E aí eu quero avançar com você para a lição de segunda-feira, Noé evangelizando. Deus fala que Noé iria ensinar, pregar 120 anos, que esse é o tempo que ele havia determinado de misericórdia para o povo antediluviano. Bom, hoje muitas pessoas escarnecem a respeito do ensinamento bíblico do dilúvio. Mas você sabe que se você for pesquisar em diferentes culturas, mesmo entre os gregos, né, os maias, muitos povos têm em sua história, em suas narrativas históricas, um evento de um cataclismo que destruiu a população mundial. Eles narram de maneira diferente do que a Bíblia narra, mas muitos povos têm, à sua maneira, a narrativa, essa verdade que ficou incrustada na mente humana nos povos antigos. E aí eu vou dizer uma coisa para você, nós não estamos tratando hoje aqui sobre se o dilúvio aconteceu ou não aconteceu, mas eu deixo uma pergunta para as pessoas que são evolucionistas, né? Como é que se encontra fósseis de peixes nas mais altas montanhas da China? Houve um cataclismo mundial, houve uma destruição por meio, né, das águas do dilúvio. E assim, como foi nos dias de Noé, será também na vinda do Filho do Homem. Como era a realidade? Gênesis capítulo 6 descreve como era a atitude dos homens no tempo de Noé. Os filhos de Deus se uniram às filhas dos homens, todos os pensamentos humanos eram maus, né? E Deus então diz, olha, eu me arrependi de ter criado o homem e vou destruir desde o homem até o animal, vou destruir todos, né?
Então, qual era a filosofia que eles tinham ali? Isaías 22, verso 13, não está tratando especificamente do dilúvio, mas traz uma teoria que muitos têm na mente, teoria só de prazeres carnais, né? Isaías 22, verso 13, assim, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Essa é a atitude de muitos, viver para ter prazer, em coisas que ao final não trazem prazer, não traz significado, né? Uma autora descrevendo sobre as pessoas um tempo antes do dilúvio, destacou essa questão da imoralidade, dos pensamentos humanos que eram maus, né? Veja, quando fala dos filhos de Deus se unindo às filhas dos homens, está dizendo que aqueles que conheciam Deus e tinham a responsabilidade de viver de acordo com a fé que eles possuíam, eles começaram a se misturar com descendentes de pessoas que não tinham temor de Deus. Que a Bíblia não está falando de anjos que coabitam com mulheres, há uma teoria assim, nós não vamos entrar nela, mas a Bíblia está dizendo que há uma mistura entre aqueles que deveriam estar servindo a Deus pelo que conheciam e começam então a viver uma vida de corrupção, de imoralidade. Então essa autora menciona, por exemplo, que a família não era respeitada, o casamento não era respeitado, a propriedade alheia não era respeitada. E diante dessa situação de maldade, de crueldade do ser humano, isso foi tão grande que Deus falou, olha, eu me arrependo de ter feito o homem, eu vou destruir. É claro que Deus vai preservar Noé e sua esposa, seus 3 filhos e a esposa de cada um, né? E assim, 8 pessoas são salvas das águas do dilúvio. A violência é tão grande do dilúvio, daquelas águas, que esta autora chega a mencionar que o próprio diabo, circunscrito a essa terra, temeu pela sua vida. Lembro da tsunami que houve lá na Ásia algum tempo atrás e que alguns cientistas chegaram a mencionar que o eixo da Terra foi um pouco alterado com aquele tsunami que houve. Então, se você for estudar sobre o dilúvio, você vai ver que a Terra vive até hoje consequências daquela destruição. Os homens até então não viviam. Os homens até então não conheciam o que era chuva, né? Uma brisa levantava e regava a terra. De repente o céu começou a se fechar, as nuvens e grande chuva. O anjo entrou, Deus enviou seu anjo para fechar a porta da arca, né? E Noé fica ali uma semana e não acontece nada, as pessoas ficam zombando, tá vendo? Não está acontecendo nada, e o tempo começa a fechar, as primeiras gotas a caírem, a água irrompe do seio da terra e o mundo é destruído pelo dilúvio. Então há uma relação que é feita aqui na lição, que assim como a porta da arca foi fechada por Deus e Noé ficou ali uma semana até que veio o dilúvio, assim também haverá um momento em que a porta da graça será fechada, Jesus deixará de interceder pelo ser humano e as pessoas não estarão sabendo disto, mas as pragas começarão a cair, né? E aí cumpre-se aquilo que está em Amós 8, versos 11 e 12, que as pessoas correrão de um lado para outro em busca da palavra de Deus, com fome da palavra de Deus, e as pessoas não vão encontrar. Vejam, as atitudes são muito semelhantes. Zombaram de Noé, a porta da arca fechada, a impossibilidade de entrar. Quando vem o dilúvio, as pessoas se atiram para querer entrar na arca, não conseguem, as águas tiram aquelas pessoas ali, a porta está fechada. Animais procuram os lugares mais altos para escapar, e homens sobem sobre os lombos desses animais para tentar escapar, mas eis que a água cobre toda a terra e todo ser vivente morre, à exceção daqueles que estavam na arca. Assim também as pessoas estarão zombando da verdade do dilúvio, da verdade da volta de Jesus, mas Jesus vai sair do lugar santíssimo, vai deixar de interceder pelo ser humano, e então começam a cair as pragas, e depois então Jesus voltará, chegará o fim, certo? A Bíblia faz uma outra relação, a lição faz uma outra relação, a história, a experiência de Sodoma e Gomorra e o fato da destruição final. Quando você estuda sobre Sodoma e Gomorra, o que vai se destacar ali também é a imoralidade. Mas no estudo de terça-feira, você conhece a história de Sodoma e Gomorra, não é?
a imoralidade, a maldade, os anjos que foram lá para avisar Ló da destruição, aqueles homens que cobiçaram aqueles anjos. Não, é uma história assim, uma história até difícil de ser narrada. A que ponto chega o ser humano na imoralidade, na concupiscência, na fornicação e tanta coisa. Mas vamos entrar um pouquinho sobre esse assunto aí. Mas eu quero destacar com você é que Jesus, por exemplo, comparou a realidade de Sodoma e Gomorra a Cafarnaum. Ele fala, olha, isso está em São Mateus 11, versos 23 e 24. Jesus fala a respeito dos moradores de Cafarnaum, ele fala assim, olha, se em Sodoma fossem feitos os sinais que são feitos aqui, na terra do povo de Deus, se em Sodoma fossem feitos os sinais que eu estou fazendo para vocês aqui, Sodoma estaria existindo até hoje. E você, Cafarnaum, que se eleva até os céus, será enviada para o inferno. Quando você estuda Ezequiel capítulo 16, é um texto longo que fala sobre, sabe, a Bíblia fala sobre adultério, fala sobre fornicação, isso em termos das relações humanas, né, da vida conjugal, da imoralidade sexual, mas a Bíblia faz uma relação, uma comparação, uma analogia, assim como a fornicação e adultério, a relação de Deus com o seu povo é uma relação conjugal. E olhando para a atitude de Israel, você olha para as tribos do norte, você olha também para as tribos do sul, há uma infidelidade contra Deus. Eles se voltam aos deuses cananitas, praticam imoralidade, corrupção, maldade. E muitas vezes na Bíblia é feita essa comparação com Sodoma e Gomorra, algumas vezes, né? Que assim como Sodoma e Gomorra praticavam a imoralidade, a fornicação, assim também o povo de Deus deixou de ser fiel a ele. Se você ler Isaías capítulo 1, verso 10, Deus vai falar sobre Jerusalém, sobre Judá, comparada a Sodoma e Gomorra. Se você ler Ezequiel capítulo 16, os versos 32, 33, depois o verso 35, eu não estou colocando os versos da lição, porque eu tenho uma preferência pelos versos 32, 33 e 35, acho que eles são mais esclarecedores. Vai falar também de Israel, vai falar da atitude praticada semelhante à atitude de Sodoma. Leia todo o capítulo 16 de Ezequiel. E ali vai falar da prática de Naaf, né, que é adultério, da prática do Zaná, que é fornicação. E Deus vai falar assim, olha Judá, olha Jerusalém, tua irmã fez isto e você está fazendo pior. Veja, Samaria, e quando Ezequiel traz a sua mensagem, o povo de Judá está no cativeiro babilônico. As tribos do norte já haviam enfrentado o cativeiro assírio, e vocês sabem, outros povos foram levados para habitar naquela região norte de Israel, aquela miscigenação religiosa, mais aqueles que foram levados para cativeiro, estava praticamente extinta a parte norte de Israel no que tem que ver com a adoração a Deus. Daí vai dar origem aos samaritanos e assim por diante. E a parte sul está no cativeiro babilônico. E Deus fala, olha o que aconteceu lá com Samaria. E olha o que está acontecendo com você. Pela experiência de Samaria, você não aprendeu nada. Você está agindo com tanta corrupção e maldade, a semelhança de Sodoma, como Samaria agiu e foi destruída. Certo? Então aqui é essa relação que pode existir. Quando você lê a segunda carta de Pedro, capítulo 2, ali vai falar que havia concupiscência. Eu quero fazer uma... E se você ler Judas, dos versos 5 ao verso 8, ali vai falar de fornicação, equipornel. Então, a referência a Sodoma é sempre de imoralidade sexual. Aí no texto de Judas, equipornel, vem de porneia, né? Que é relação sexual ilícita, fornicação. Agora eu vou fugir um pouquinho da lição para fazer aqui um adendozinho aqui sobre um outro assunto. Em Judas 7 fala que, assim como Sodoma e Gomorra foram colocadas, por exemplo, para fogo eterno, reservadas para fogo eterno, ele vai fazer a relação então com esse mundo, sua corrupção e o fogo eterno que virá,
Mas quando você lê a segunda carta de Pedro, capítulo 2, verso 6, e alguns autores entendem que Pedro buscou informações em Judas para poder escrever a sua carta, eu não vou entrar muito nesse detalhe também, mas é muito parecido, está paralelo o que Pedro escreve com o que Judas escreve. Então Pedro fala que Sodoma e Gomorra foram colocados, mandados para cinzas, se tornaram cinzas. O que o pastor quer dizer com isto? Que fogo eterno, a expressão fogo eterno, não quer dizer um fogo que nunca vai deixar de queimar. Sodoma e Gomorra foram queimadas com fogo eterno, segundo o que está em Judas. Bem, mas Sodoma e Gomorra não estão queimando até hoje. E quando você lê Pedro, Pedro vai dizer que Sodoma e Gomorra foram reduzidas às cinzas, né? Certo? Então, Sodoma e Gomorra, exemplos de imoralidade e rebelião contra Deus. Resultado, destruição eterna. Aqueles que agirem à semelhança de Sodoma e Gomorra também passarão pela destruição eterna. E aí vem os avisos divinos. Você tem então um aviso feito para Davi, por exemplo, que cometeu a sua imoralidade, não havia se desperto para o que ele havia feito, até que Natan disse para ele: olha, Davi, você é o homem que pegou a cordeirinha de um pobrezinho para oferecer aí num banquete, tá certo? Deus, então, o juiz de toda a terra. Aqui você pode fazer uma relação mais próxima de como Deus é amoroso, né? Se você vai a Gênesis 18, verso 17, Deus fala assim: eu vou ocultar de Abraão aquilo que eu vou fazer? E Deus, então, após mencionar que Abraão seria uma grande nação, toda a prosperidade, riqueza das terras, Deus fala: Abraão, eu vou destruir Sodoma e Gomorra, porque o clamor de Sodoma e Gomorra, o pecado está tão agravado que eu vou destruir aquelas duas cidades. E Abraão começa a interceder diante de Deus por aquelas cidades, né? Ali está o seu sobrinho. E ele fala: Senhor, mas se tiver 50, o Senhor vai destruir, se tiver 50 justos. Ele fala: por amor a 50 eu não vou destruir. Se for 45, se tiver 45 eu não destruo. Se tiver 40, 30, 20, 10, o mínimo na expressão hebraica. Se tiver 10 eu não destruo Sodoma e Gomorra. Não existiam 10 pessoas justas naquela cidade, naquelas circunvizinhanças ali. Então, essa experiência de Abraão nos pode fazer pensar como Deus também manda avisos para as pessoas antes que elas recebam a condenação. Deus é amor e Deus é justo. Abraão faz a pergunta, Gênesis 18, verso 25, eu tenho gravado desde a minha juventude essa expressão: o juiz de toda a terra não fará justiça. Deus não vai ser justo no trato com as pessoas. Aí você tem a justiça de Deus colocada a favor do pecador, imputada ao pecador, Romanos 1, versos 16 e 17, o Evangelho, o sacrifício de Cristo para tornar justo o ser humano. Mas aqueles que não aceitam a justiça de Cristo, que pagou os pecados dos seres humanos na cruz, vão ter que pagar pelos seus próprios pecados. O pecado tem um preço. Esse preço foi pago por Jesus na cruz. O dom de Deus gratuito, a vida eterna. Mas se eu não aceito que Jesus pague os meus pecados, eu tenho que me responsabilizar por eles. Então você olha para o aviso de Deus diante da destruição que viria. Essa situação da destruição de Sodoma faz-nos pensar no juízo final, Apocalipse capítulo 20. Então você vai pensar no juízo de Deus. Vamos pensar nas 3 fases. Talvez você, como professor, poderia pensar isso com seus alunos. As 3 fases, os 3 juízos divinos. Então você tem o juízo investigativo, que é Deus julgando, começando pela sua casa, como disse Pedro. E o juízo é a favor dos justos. Por isso que o reino é entregue para os santos. O juízo investigativo, ele não é um juízo para condenação, sabe? Um Deus disposto a ver quais são os pecados, o que ele vai fazer para punir a maldade. A gente tem que olhar o juízo investigativo, que começa em 22 de outubro de 1844, e Daniel, capítulo 7, verso 10, vai falar do Filho do Homem, e vai a 10, a 13, o Filho do Homem indo à presença de Deus, os livros sendo abertos. Isso é o juízo investigativo. É Deus avisando: olha, vai ter uma destruição final, certo? Então, quando Deus faz esse juízo investigativo, ele faz a favor dos seus filhos. Eu sempre me preocupo quando as pessoas falam: se Deus julgar o seu nome hoje no juízo investigativo, que bom, porque Jesus morreu por mim na cruz e ele está intercedendo por mim diante de Deus.
o juízo investigativo é a favor do povo de Deus. Leia todo o contexto de Daniel capítulo 7, Daniel capítulo 8, e você vai entender que o juízo é feito a favor dos filhos de Deus, mas aceita-se nomes e rejeita-se nomes, e alguns, a partir daí, serão, por fim, condenados. Mas então você tem o juízo investigativo, começa a partir de 1944, que envolve todos aqueles, começando pelos mortos até os vivos, todos aqueles que um dia professaram servir a Deus. Você tem o juízo de comprovação, e você lê Apocalipse 20, verso 4, quando fala da ressurreição dos justos, vai falar dos 1000 anos no céu, e fala que a eles é dado o poder de julgar. Então você tem um juízo de comprovação durante os 1000 anos, por que alguém não está aqui no céu, né? Então nós vamos poder abrir os livros e poder julgar, comprovar aquilo que Deus, por que Deus não levou algumas pessoas para o céu. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, verso 3, Paulo diz, vocês não sabem que nós vamos julgar os anjos. Então esse é um juízo de comprovação que acontece durante os 1000 anos. E eu vou falar uma coisa para você. Nesse juízo de comprovação, nós não vamos ver apenas por que algumas pessoas não entraram no céu, mas nós vamos também, de certa maneira, eu espero que você entenda o que eu quero dizer, estar julgando a Deus, a justiça de Deus. Está demonstrado pelos livros ali, pelos autos, por que certas pessoas Deus não estará colocando no céu. Porque Deus é justo. Como disse Abraão, não fará justiça o Senhor de toda a terra. Por fim, então, você tem que entender o juízo na sua terceira fase, o juízo executivo, que será quando, então, descerá fogo do céu e consumirá a todos. Aí você tem Apocalipse, no capítulo 20, nos versos 12 e 13, né? Apocalipse 20, versos 12 e 13, esses versos vão mencionar a respeito da terra, o mar lançando os seus mortos, e que essas pessoas já são julgadas de acordo com o que está escrito nos livros, né? Mencionados em Daniel 7, verso 10. Então, os livros trazem, os céus registram, e Deus não precisa de registro, ele sabe de todas as coisas, mas o ser humano precisa de registro. Então, Apocalipse 20 menciona que na segunda ressurreição, após os 1000 anos, quando os ímpios ressuscitarem, o diabo então vai induzir essas pessoas a cercarem a cidade santa, já estamos um pouquinho sobre isso, né? E vai descer fogo do céu e vai consumir a todos. Então você pode mencionar que da ressurreição dos maus até a destruição deles, enquanto eles estão marchando para tentar tirar Jesus e o povo de Deus da cidade santa, Nova Jerusalém que desceu do céu após os 1000 anos, enquanto eles estão marchando para tentar tirar Jesus e o seu povo da cidade santa, por alguns instantes eles vão parar e vão relembrar de tudo que eles fizeram de errado. E aí o próprio diabo vai dizer, justos e verdadeiros são os teus juízos. Então vai descer fogo do céu e vai consumir a todos. Aí eu pergunto a você, como Pedro também perguntou, diante de todas essas coisas, diante de todos esses eventos que vão acontecer, que pessoa nos convencer em santo trato e piedade? Então você que é um estudante da Bíblia, diante dessa perspectiva que Jesus vai voltar, diante dessa realidade que você vê hoje de pessoas com a falsa ciência acusando de que o dilúvio não é verdadeiro, que as profecias, que a Bíblia é um livro de ficção, que a Bíblia não trata da realidade. As pessoas estão zombando hoje das coisas de Deus como as pessoas do dilúvio zombaram. As pessoas estão vivendo ou não estão vendo hoje a imoralidade como viveram a imoralidade as pessoas de Sodoma e o povo antediluviano. Que Deus nos ajude a vigiarmos e orarmos, porque estamos no fim do tempo do fim. Vamos orar. Nosso Pai que estás nos céus, muito obrigado pelos avisos que o Senhor nos deixou por meio das profecias. Ajuda-nos a crermos nessas verdades e pensarmos acima das circunstâncias dessa vida. Pensarmos no dia que Jesus vai voltar com todos os seus anjos para buscar os seus filhos. E que nós, Senhor Deus, nossa família, as pessoas que nós amamos e as pessoas que nós estamos evangelizando, estejam conosco também no reino celestial. Obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém.